Abib, palavra de Abibapai e qual calendário usamos, Zadok ou Torá hebreu? Rose. 5 de março de 2024. Depois de receber e-mails perguntando sobre qual calendário usamos, o Espírito Santo tem clamado por minha atenção para este assunto tão importante. Fiz minha própria pesquisa sobre os dois calendários antes de levá-los a Abapai em oração. Eu só queria entender as diferenças primeiro. A importância de obter o calendário certo se resume à profecia e, com aprendizado contínuo sobre as festas determinadas, é importante usar o calendário certo e entender qual calendário nosso Deus Pai ordenou e nos instruiu a usar. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Mensagem. Olá a todos! Vim aqui hoje para compartilhar uma palavra do Abapai, que é chamada Abib. Eu tenho orado com relação aos calendários. Percebi que o Espírito Santo tem realmente tentado prender minha atenção por algum tempo com relação a isso porque é muito importante, e especialmente como estou fazendo com o Espírito Santo com relação às festas determinadas relacionadas com isso. Então é importante voltar ao começo realmente. Sim, é importante entender sobre as festas determinadas e suas profecias, mas é realmente importante com relação ao calendário. Há muita pesquisa sobre isso e essas pessoas são muito bem informadas com relação a esse calendário. Então eu vou apenas colocar os links. Eu mesma não vou entrar nesse ensinamento porque eu sou absolutamente aluna com relação a isso. Eu só sei o que Abapai me disse. Então, eu vou ler a palavra e dar algumas dicas que ele me levou a compartilhar. Recebi esta em 3 de fevereiro às 6h15 e ele apenas intitulou de Abib. Palavra de Abapai. Então, sim, Abapai. Abib é o primeiro mês para o meu povo. Escreva estas palavras que eu lhe digo, filha. Abib é o primeiro mês do meu povo. Sim, o equinócio da primavera está certo. Mantém meu povo alinhado todos os anos. O ano lunar sozinho faz tudo sair do alinhamento. O ano lunar é o calendário das bruxas e vem direto das práticas pagãs, que meu povo adotou enquanto estava na Babilônia. Durante o tempo do meu filho, eles não estavam seguindo os dias corretos. No entanto, meu filho sempre observou os dias corretos. Mesmo quando criança, sim, ele ficava para trás para observar os horários adequados. Zacarias observou corretamente, apenas em seu próprio conhecimento e ignorância, mas ainda era perfeito diante de mim, pois seu coração estava alinhado com o meu. Melhor deixar um homem na ignorância do fazer com que uma nação inteira e um homem justo caiam naquele momento. E agora hoje, observe, sim, é hora de ser preciso, sim, por causa da profecia. Mas não por causa da justiça, pois meu filho cobriu vocês com sua justiça, para que vocês possam observar no coração. Mesmo em seus mal-entendidos, vocês não sairão do alinhamento comigo. Não há condenação. Isso significa que vocês vão celebrar festivais pagãos em meu nome? Não. É o coração de vocês que eu vejo, e aqueles que guardam o Natal sabem em seus corações que não é meu, mas se recusam a mudar, mantendo as tradições dos homens. As festas determinadas, muitas estão fora de alinhamento com o calendário verdadeiro, mas eu não condenarei meu povo, pois seus corações são para mim. Mas o mais importante é para a profecia agora. E aqueles fora do alinhamento logo serão trazidos para o alinhamento com os 3 dias de escuridão. Por favor, ensine e passe adiante esta mensagem, filha. O sacerdócio de Zadok está e estava certo. Sigam este ensinamento. E nem tudo está correto ainda, mas este é o calendário preciso. Então, por favor, observe e passe adiante. O calendário da Torá da criação é uma abominação, apenas isso. Segue a lua, que se alinha com a adoração a Deus e mais tarde trazida para os próprios sabatos das bruxas e usada para propósitos rituais. Meus sacrifícios nas luas novas eram para ofertas de paz e pecado, nunca para trazer um novo mês. Isso tudo está fora de alinhamento e nunca é preciso.
Eu te amo, filha, e diga a eles que eu os amo. Seu Abba Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Shalom. Comentário final. Então aí está. Isso é de Abba Pai. Peço sempre, por favor, levem tudo o que eu disse em seu próprio tempo de oração para Abba Pai você mesmo para confirmação. E então eu só queria ler algumas escrituras e apenas explicar um pouco mais sobre isso. Muitas pessoas usam o Salmo 104 versos 18 a 20, que diz que ele designou a lua para as estações e o sol está se pondo. Mas o que esse salmo está dizendo é que não é que devemos manter o calendário pela lua. É apenas que a lua dá testemunho do sol. É isso que essa escritura está dizendo. Como sabemos, sempre temos duas testemunhas para que um assunto seja estabelecido. Então esse é o caso para tempos e estações. Nós mantemos uma linha com o sol e o calendário, mas a lua está lá como a segunda testemunha. 1 de Crônicas 24. Se você quiser ir e ler, isso é tudo sobre a ordem sacerdotal. E porque eles eram os que se mantinham alinhados com o calendário. Colossenses 2 verso 16. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias santos, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, novamente, você sabe, não há condenação alguma com nosso pai Abba. Êxodo 34 verso 18. A festa dos pães sem fermento tu guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo do mês de Abibe. Pois no mês de Abibe saíste do Egito. E isso também está em Deuteronômio 16 verso 1. Isso explica sobre Abibe. E se tornou o primeiro mês porque Israel saiu do Egito e então eles começaram com a primeira festa. E essa foi a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E assim foi por volta dessa época. E então só para estipular que muitas pessoas dizem Nisan, que é o primeiro mês. Agora, esse nome para o primeiro mês só surgiu depois que eles saíram da Babilônia. Então, durante o exílio deles na Babilônia, o nome do primeiro mês foi mudado. E Abibe, o nome original para este primeiro mês, então foi mudado para Nisan. Mas eu usarei Abibe porque foi isso que foi ordenado no começo. E então, só para estar ciente disso e também para estar ciente de que no hebraico, o calendário judaico, o lunisolar, eles também têm o nome de Tamuz. Eu acredito que seja o quarto mês que eles o chamam de Tamuz. Se alguém não conhece Tamuz, você precisa fazer sua pesquisa sobre essa pessoa. E ela se alinha com Nimrod e Semiramis e seu filho Tamuz e quem eles estavam adorando. E é porque, novamente, com práticas pagãs que foram introduzidas eles se desviaram. Mas isso é só para ficar atento também. E só para dizer também, eu dei uma olhada em muitos calendários da Torá e nos calendários hebraico e judaico. Eles têm todas as tradições dos seus homens neles. Eles também mudaram o começo do ano do primeiro mês de Abibe para o sétimo mês, onde eles celebram Rosh Hashanah. Mas eles mudaram isso para ser o primeiro mês do ano, o que é incorreto. Então, novamente, não devemos seguir as tradições dos homens. Agora, o que nosso Pai está dizendo em nossos corações, ele sabe que haverão muitas pessoas que estão desalinhadas e seguindo calendários diferentes. Se eles têm o coração para o nosso Pai, ele não está condenando o seu povo. Isso não é condenação. Mas se descobrirmos a verdade e então formos convencidos pelo Espírito Santo, então devemos mudar. E essa é a questão que ele está dizendo com o Natal, é que muitas pessoas sabem a verdade, mas estão apenas fazendo vista grossa porque querem continuar com essa prática pagã, chamando-a em seu nome. E novamente, ele diz o mesmo com o movimento das raízes hebraicas. O movimento das raízes hebraicas manterá a letra e eles argumentarão pelo calendário certo porque é uma questão de salvação. E se você não mantiver o calendário absolutamente no dia, então você está condenado ao inferno.
É isso que o movimento das raízes hebraicas está dizendo. Mas o que Deus Pai está dizendo é que aquelas pessoas podem manter tudo ao pé da letra, mas se elas não têm seus corações para mim, então isso se torna uma doutrina baseada em obras, é o que se torna. Então eles acreditam que em seu próprio poder, em seu próprio intelecto e em sua própria força, eles vão se salvar porque eles estão mantendo tudo ao pé da letra. Eles estão mantendo todos os dias apropriados e todos os tempos apropriados, mas seus corações estão longe de Deus Pai. Para nós, assim que chegamos a conhecer a verdade, nosso coração é para Deus Pai. Queremos manter a paz designada. Queremos manter o calendário porque o amamos. E é isso que ele nos instruiu a fazer. E essa é a diferença. E não é uma questão de salvação. Então, novamente, isso me traz para, vou apenas ler, Isaías 1 versos 13 e 14. Não tragam mais ofertas vãs, o incenso é uma abominação para mim. Isaiah 1, 13 to 14. And so bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. E é porque em seus corações, eles não têm um coração para seu pai e eles se desviaram também com este outro calendário porque eles mantiveram as tradições dos homens e eles apenas seguem seus próprios corações. Eles seguem seu próprio orgulho. Vocês sabem, não devemos condenar uns aos outros de forma alguma, mas uma vez que conhecemos a verdade, nós a levamos a Deus Pai e pedimos a Ele. E é porque o amamos e queremos guardar seus mandamentos. Queremos guardar suas instruções. Yeah, so I've already said with regards to let no man judge you in meat, absolutely. Ele mencionou também em sua palavra que quando Yeshua Mashiach tinha apenas 12 anos ele ficou para trás em Jerusalém e seus pais foram para casa. É porque ele estava observando os horários corretos embora o povo israelita naquela época não estivesse, pois eles estavam em seu calendário lunar. Ele estava mantendo os horários corretos. E é por isso que ele ficou para trás mesmo quando tinha 12 anos. Ele estava mantendo os horários corretos. E o que é interessante? E, novamente, deixando esses links, por favor, reserve um tempo para pesquisar. Isso é fascinante. E durante o tempo do sacrifício de Yeshua Mashiach, quando ele foi sacrificado na cruz, aquele ano é o único ano, não sei por quanto tempo, que os dois calendários estavam alinhados. O falso calendário lunar, que eles chamam de lunar solar, mas é essencialmente um calendário lunar e o solar, que é o correto. Os dois calendários realmente entraram em alinhamento naquele ano, embora eles estivessem mantendo o calendário incorretamente. Outra coisa que o pai mencionou na palavra tinha a ver com Zacarias. E é porque eles estavam mantendo os calendários errados naquela época. Mas as pessoas vão argumentar que Zacarias era considerado inocente aos olhos do pai. Então ele deve ter estado no calendário certo. Bem, não. Isso não está correto. Ele era inocente porque era em sua ignorância que ele estava mantendo o calendário errado. Ele não sabia que era o calendário errado. É a mesma coisa com Saulo antes de se tornar Paulo. Ele era considerado inocente, embora tenha sido um assassino e perseguidor de cristãos antes de se converter, antes de ter seu momento em Damasco. Mas ele era considerado inocente, porque seu coração era para Deus Pai. Ele estava apenas fazendo isso em sua ignorância. And so, as he's already said, he's not going to condemn his people who have a heart for him. Então, como ele já disse, ele não vai condenar seu povo que tem um coração para ele. Mas é importante saber, no entanto, as datas para a profecia, porque os 3 dias de escuridão serão sobre a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E é por isso que é importante, para nós acertarmos as datas, porque amamos nosso Pai e queremos fazer o que Ele ordenou e nos instruiu a fazer. Ele está dizendo que é importante para a profecia agora mais do que nunca.
E sempre é uma questão do coração para nosso Pai. Sempre uma questão do coração. E sobre o movimento das raízes hebraicas, eu já disse sobre eles, que para eles, é uma questão de salvação e não é. Porque, como sabemos, nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nosso Yeshua Mashiach, é a razão pela qual somos salvos e seguimos o Espírito Santo e somos convencidos da verdade e temos um coração para o Pai. Então nós simplesmente levamos isso a Ele em oração e nós mudamos e somos convencidos e somos santificados e continuamos com esse processo. Espero que isso ajude. Então, observem o calendário Zadok. Como eu disse, eu encontrei um e vou colocá-lo na descrição. Deem uma olhada. É um calendário solar. Mas, por favor, levem tudo ao Senhor em seu próprio tempo de oração sobre isso. Então, agora, seremos capazes de acertar as datas das festas determinadas. E como nosso pai diz, ainda não estamos totalmente precisos, ainda estamos muito distantes de como os antigos o entendiam. Eles entendiam absolutamente o sol, os dias e as estações. Eles realmente entendiam o que nós simplesmente estivemos tão cegos nesses tempos. E nós entendemos isso também. Sim, toda a verdade nos foi revelada agora. Então, eu amo todos vocês e tenham um bom dia. Sim, eu simplesmente amo todos vocês. E fiquem bem. Obrigado. Tchau. And be well. Thank you. Bye.